Deus relata-nos que no final do capítulo 9, no finalzinho aí do capítulo 9, Jesus olha para as multidões e Jesus comove-se com as multidões. Diz que o texto no original é que deixa-se mover pelas entranhas. E essa é a palavra original para compaixão usada aí. Então Jesus ficou profundamente emocionado, movido quando viu as multidões. Porquê? Porque elas estavam perdidas. Elas estavam exaustas. Elas estavam cansadas. Não tanto fisicamente, mas espiritualmente. Elas eram como ovelhas sem pastor. Como ovelhas sem pastor. Elas estavam à mercê de líderes religiosos que esgotavam as forças delas. Líderes religiosos que pediam delas aquilo que nem mesmo eles faziam. E que pediam coisas que nem mesmo a palavra de Deus pedia. Coisas pesadas. Coisas difíceis. Coisas que elas achavam que era isso que lhes iria dar a salvação e o reino dos céus. E Jesus veio mostrar no Sermão do Monte que não é nada disso. Então ele vê estas multidões cansadas, exaustas, e fica profundamente comovido. Fica também profundamente tocado, porque ele depois usa a ilustração da seara, da colheita, que a seara é grande. E essa ilustração da colheita aponta para o juízo de Deus que estaria por vir. Momento em que os anjos de Deus vão separar o joio do trigo. O campo é o mundo, o trigo são os filhos de Deus e o joio são aqueles que não creem em Deus. Então, um dia iria chegar esse momento. E Jesus sabia disso. E Jesus estava a ver aquelas pessoas ali, pessoas que não tinham encontrado o caminho para o reino dos céus ainda. E então Jesus fica profundamente tocado. Nesse sentido, fruto disso, ele vai chamar os discípulos a orar. Olha, vocês vão orar para que sejam enviadas pessoas, colaboradores, que possam ir ao encontro destas pessoas e anunciar-lhes o reino dos céus. Jesus sabia que o ministério dele ia ser curto. Jesus, no seu corpo físico, ele não era omnipresente, ele estava num lugar apenas. Então Jesus chama discípulos para orar para que depois fossem enviados mais discípulos. Depois de chamá-los para orar, Jesus vai-lhes mostrar que eles mesmos são a resposta às suas orações. Ou seja, os próprios discípulos vão ser chamados por Jesus para irem. Então isto foi o que nós vimos da outra vez. Nós vimos da outra vez que Jesus escolheu 12 homens. E estes 12 homens não tinham absolutamente nada neles que fizessem deles pessoas brilhantes. Pessoas que no currículo fossem os primeiros para serem escolhidos, para seguirem Jesus e para fazerem o trabalho de Jesus. Muito pelo contrário. Eram homens comuns, homens como tu e eu. Os apóstolos, Pedro, Tiago, João, Paulo. Homens como tu e eu. Paulo ainda não estava aí, mas ele também seria assim. Eram homens comuns, cheios de falhas, cheios de defeitos. Homens com medos, homens com inseguranças. Homens com temperamentos que muitas vezes mais atrapalhavam do que ajudavam. E nós vimos 4 características que eles tinham em comum. Falta de discernimento espiritual. Eles não entendiam muitas das coisas que Jesus dizia. E Jesus tinha que explicar tudo. Não tinham humildade. Eram pessoas com falta de humildade. E nós vimos o porquê. Eram pessoas com falta de fé. E eram pessoas com falta de compromisso com Deus. E nós vimos como nós muitas vezes somos essas pessoas. Somos estas pessoas com falta de compromisso com Deus. Somos estas pessoas com tantas vezes falta de fé diante de circunstâncias que vêm à nossa vida e nós não queremos na promessa de que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Deixamos levar por ansiedade, deixamos levar por angústia. Nós somos estas pessoas com falta de humildade que dificilmente consideramos o outro como superior a nós mesmos. Nós somos estas pessoas com ainda falta de discernimento espiritual. Ainda não entendemos todas as coisas. Porquê é que Jesus os escolheu então? Se eles eram estas pessoas cheias de defeitos, porquê é que ele os escolheu? Porque essa era a vontade de Deus. Deus escolheu-os porque Deus ia transformá-los e capacitá-los. Então Jesus passou uma noite inteira em oração. Isso está relatado num texto paralelo. Passou uma noite inteira em oração para escolher os 12 discípulos. Segundo a vontade do Pai. E eles agora, neste momento, na passagem que nós vamos ver, eles deixam de ser alunos para passar a ser estagiários. Eles eram discípulos, ouviam, e agora Jesus ia-lhes dar uma missão. Eles iam pôr em prática aquilo que tinham ouvido. Mas depois iriam voltar ainda. Ainda não era o momento em que iriam ser os
profissionais, entre aspas. Primeiro ainda tinham que estagiar. Porque Jesus estava a treiná-los, a prepará-los, a ensiná-los para o que viria depois. O que é que viria depois? O momento então em que Jesus já não estaria presente fisicamente com eles e que eles teriam que ir para todas as nações e então fazer aquilo para o qual Jesus os enviara. Então vimos que Jesus transformou estes homens nos apóstolos que mudaram a civilização ocidental pela proclamação e pela expansão do Evangelho. Depois nós pegamos num caso concreto de um dos discípulos, Pedro. E Pedro antes tinha um outro nome. Qual era o nome de Pedro antes de ser Pedro? Simão. Simão. Depois passou a ser Cefas, que traduzindo quer dizer Pedro. Então Simão era este homem vacilante, inseguro, temperamental, impulsivo. E Jesus pega nele e transforma-o exatamente numa pedra. Porque esse é o significado de Pedro. E então esta é a especialidade de Jesus, é transformar Simões em pedras. E é isto que Jesus quer fazer com cada um de nós, nos transformar para sermos crentes, seguros, firmes, com uma fé firme nele, para sermos usados para a sua glória, para a expansão do Evangelho. Então, essa é uma das razões pelas quais Jesus vai enviar os 12, é para treiná-los. Outra razão é que Jesus queria que a mensagem do reino fosse pregada em vários lugares ao mesmo tempo, de forma que as pessoas pudessem se arrepender, voltar-se dos seus pecados para Deus. Então, por estes dois motivos, Jesus dá uma missão aos 12. E nós vamos ver hoje qual era essa missão e quais as orientações para a missão. E o sermão está dividido em duas partes, do versículo 5 ao versículo 15. Não dá para vermos tudo hoje, então vamos dividir entre hoje e a próxima vez. Nas próximas 2 semanas eu vou estar fora, vou estar de férias, e vamos retomar daqui a 3 semanas. Então são 5 orientações no total que Jesus dá. Hoje vamos ver uma ordem, 2 instruções, e depois vamos ver mais 3 instruções. Ok, vamos ler Mateus 10, 5 a 15. E podemos ficar de pé para fazer a leitura. Mateus 10, 5 a 15. E diz assim: Jesus enviou esses 12 e ordenou-lhes: não ireis aos gentios, ou seja, aos que não são judeus, nem entrareis em cidade de samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: o reino dos céus chegou. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demónios, de graça recebestes, de graça dai. Não levareis no cinto ouro, nem prata, nem cobre, nem bolsa de viagem, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai saber quem nela é digno e hospedai-vos ali, até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, que a vossa paz venha sobre ela. Mas se não for digna, que retorne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem ouvir vossas palavras, sacudi o pó dos pés ao sairdes daquela casa ou daquela cidade. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Vamos orar. Senhor, eu peço que nesta manhã Tu possas falar connosco através da Tua palavra. Possas nos mostrar quais são as orientações bíblicas para um ministério, para uma igreja que se quer fiel, que se quer séria face à Tua palavra, Senhor. Vem abrir os nossos corações, que cada um de nós individualmente possa perceber aquilo que Tu queres de nós e dá-nos a capacidade de obedecer. Dá-nos um coração pronto para obedecer, para Te seguir, para se entregar a Ti. No nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Então, na primeira parte do versículo 5, nós encontramos Jesus a enviar os 12 e a dar instruções. Agora, eu quero aqui destacar primeiro a palavra usada no original para instruções, que na versão que eu li é ordem. E a palavra no original é paragelo. E essa palavra passa a ideia de uma ordem, de um comando, de uma incumbência que é dada. A utilização desta palavra na literatura secular, ou seja, em outros escritos daquela altura, era usada com outros fins. Por exemplo, era utilizada militarmente, quando um superior hierárquico dava uma ordem aos seus soldados. E
ordens militares são opcionais? Não. Ordens militares não são para ser questionadas, são para ser obedecidas. Depois encontramos esta palavra também a ser utilizada na medicina, quando o médico dava uma orientação aos seus pacientes. E se um paciente quer de facto ficar curado, ele tem que seguir à risca o tratamento que o médico lhe prescreve. Então, a orientação, a instrução que é dada é para ser seguida. Então, é este sentido que é dado à palavra na Bíblia, porque noutras passagens nós encontramos exatamente este sentido de uma ordem, de uma instrução que é dada e que deve ser obedecida. Os 12 apóstolos que foram escolhidos dentre outros discípulos, porque os discípulos eram mais que 12, vimos isso da outra vez. Jesus escolhe os 12 dentre os outros, eles iam ter uma missão. Mas para essa missão, eles tinham que seguir à risca as orientações de Jesus. Não eram opcionais, não eram ordens aleatórias, não era para fazer aquilo que lhes apetecesse, era para seguir as orientações de Jesus. Não era para fazer aquilo que lhes dava mais jeito, nem aquilo que lhes era mais confortável. Eles deviam obedecer, porque orientações não são opções. O comandante da missão é quem dá as orientações. E quando não se obedece às instruções que são dadas, a missão pode correr toda mal. Tudo pode ir por água abaixo. O alvo não é alcançado, as pessoas que estão na missão são colocadas em risco e tudo pode correr mal. Então Deus dá orientações aos seus servos sobre como se deve proceder para que o Evangelho se expanda, para que a igreja seja edificada. E essas orientações estão aonde? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Moisés, que foi chamado para conduzir o povo de Israel, bem lá atrás, no início da Bíblia, ele recebeu instruções específicas, concretas, bem detalhadas. Daí que nós temos 5 livros e depois temos aqueles livros que, quando os lemos, muitas vezes os achamos áridos, cansativos, porque são só instruções, leis para o povo de como é que deveriam viver civilmente, leis religiosas, leis morais, tudo ao detalhe é dado. Essas leis foram dadas a Moisés e depois Moisés passou essas leis para o povo. Uma nação ia ser erguida com milhares, milhões de pessoas. Então as orientações tinham que ser seguidas à risca. Depois Moisés morre e há uma pessoa que vai suceder a Moisés e que vai ter a tarefa de inserir o povo dentro do território que eles estavam a conquistar da terra prometida. Quem? Josué. Então Josué ia ter a tarefa de fazer levar as tribos, de dividir o território, cada território para uma tribo e depois de gerir todo aquele povo. Então ele tinha a incumbência de passar essas orientações e de fazê-las seguir para que o povo pudesse ali permanecer. E isto também foi passado aos reis. Mais tarde, depois da instauração da monarquia, cada rei que assumisse o trono devia se comprometer em seguir e obedecer aos estatutos que o Senhor tinha dado na lei de Moisés. Tanto que Davi deixou isso muito claro a Salomão. Ele disse: logo eu seguirei o caminho de todos os mortais. Portanto, sê corajoso e age como um homem. Guarda as normas do Senhor, o teu Deus, andando nos seus caminhos e obedecendo aos seus estatutos, aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus testemunhos, como estão escritos na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que andares, e para que o Senhor confirme aquilo que me prometeu, dizendo: se os teus filhos guardarem os seus caminhos, andando fielmente na minha presença, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Ou seja, se seguirem as instruções que são para o vosso bem, tudo vai correr bem. Agora, hoje nós sabemos, por aquilo que nós lemos na Bíblia, que a maior parte dos reis não seguiram as instruções que foram dadas. Tanto que houve uma divisão nacional, houve uma guerra civil e depois o povo foi dividido, o país dividiu-se em dois, o reino do norte e o reino do sul. Permaneceram na sua idolatria com exceção de um ou outro rei e mais tarde vieram os povos exteriores e levaram-nos exilados. Era como se, quando os espanhóis nos invadiram, nos tivessem levados a todos para a Espanha. Fizeram isso com Israel, porque os reis não seguiram as instruções que Deus lhes tinha dado. Na Igreja do Senhor é a mesma coisa.
Existem orientações claras que os servos do Senhor, que os servos da igreja, nomeadamente os pastores, devem seguir. Por exemplo, nós encontramos Paulo a escrever tanto a Timóteo quanto a Tito uma lista de requisitos de como deve ser aquele que assume uma posição de liderança. Tanto os presbíteros, que são os pastores, quanto os diáconos, que estão mais responsáveis pelas áreas mais práticas da igreja. Então, há duas listas de requisitos, de pré-requisitos para essas pessoas poderem ser presbíteros e diáconos. E depois dessa lista, Paulo diz a Timóteo o seguinte: mesmo esperando encontrar-te em breve, eu escrevo-te estas coisas, ou seja, estas listas, estes requisitos, para que se eu demorar, tu saibas como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Ou seja, eu estou-te a escrever estas coisas para que tu saibas como é que se deve viver na igreja. Como é que se deve proceder? A igreja é a noiva do Senhor. O Evangelho é a boa notícia, é a história mais maravilhosa, mais linda, que tem o poder para trazer pessoas à salvação. E tudo isto foi um tesouro que foi confiado aos discípulos por parte de Deus. Só que além deste tesouro que é o Evangelho, que é a igreja, Deus também colocou o manual de instruções, o como se deve viver tudo isto. E quando as instruções não são seguidas, as coisas começam a correr muito mal. E daí que nós encontramos em Apocalipse 7 cartas endereçadas, em que a maior parte delas, das igrejas a quem são endereçadas estas cartas, não estavam a seguir as orientações. Tanto que anos mais tarde, essas igrejas desapareceram completamente e não existem mais hoje. Então, os líderes das igrejas foram incumbidos de uma missão com orientações a serem obedecidas. Orientações que se encontram única e exclusivamente aonde? Aqui, na palavra. E nós já vamos ver algumas dessas orientações que foram dadas na missão aos 12. Mas para já, o ponto que eu quero destacar nesta manhã é que a missão tem que ser cumprida e obedecida segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade de quem quer que seja. Só que a verdade é que nós hoje em dia encontramos igrejas para tudo quanto é gosto. Vamos numa rua, encontramos uma igreja, vamos noutra rua, encontramos outra igreja, e entramos dentro das igrejas e são tão diferentes umas das outras. E quem é de fora fica confuso, mas que raio, como é que é possível? Então, são cristãos e há tantas igrejas tão diferentes, fazem coisas tão diferentes entre elas. A oferta é grande de igrejas, mas a questão central, a questão que fica, aquilo que deve sempre estar nas nossas mentes é: elas estão a seguir as orientações das Escrituras? Será que elas estão a seguir as orientações da palavra? Os pastores não têm que inventar nada. As lideranças das igrejas não têm que inventar nada. Não têm que trazer nada de novo. Não têm de perder o sono a tentar perceber como é que podem ter um ministério alternativo, relevante. A única coisa que nos deve levar a perder o sono é se estamos ou não a obedecer às ordens do nosso general, às ordens das Escrituras. Só isso. Nada mais, nada menos do que isso. Manual há um só e é a Bíblia. Não é a cultura que deve ditar como é que deve ser o ministério pastoral e evangelístico de uma igreja. Não é a opinião das pessoas. Não é aquilo que as pessoas gostam de ouvir ou aquilo que as ofende. Não é o que está na moda ou não. Aquilo que deve ditar o procedimento de uma igreja é a Bíblia. Ponto final. Mais nada. Não é as tradições dos homens. Nada. A Bíblia. Só a Bíblia. Uma igreja de sucesso aos olhos de Deus não é uma igreja que está a ter impacto na cultura, que está a ter impacto na cidade à sua volta, mas é uma igreja que esteja a ser fiel a Deus. Essa é uma igreja de sucesso. Por isso, o Ministério Pastoral de Sucesso não é se tem muitos membros ou se é aplaudido pelo Presidente da Câmara, mas se é fiel às orientações que o seu comandante deu, o Rei dos Reis, Jesus Cristo. As coisas começam a correr mal quando se deixa de seguir as orientações da palavra. E por isso é que a igreja se perdeu ao longo dos séculos em alguns momentos, em que a tradição dos homens era mais importante, em que as orientações das Escrituras ficaram no mesmo nível ou abaixo do nível da tradição. A palavra tem que ditar tudo.
Agora, tudo isto que eu acabei de dizer, todos vão concordar e tudo é muito bonito. Mas na hora de viver isto na prática, dói. Quando nós temos que ir contra aquilo que algumas pessoas pensam, quando nós temos que ir remar contra a maré da cultura, quando nós temos de confrontar, quando nós temos de arriscar ver o número de pessoas a diminuir na nossa igreja, aí dói. Ninguém gosta de ficar sozinho, ninguém gosta de ser criticado e abandonado. Agora, podem estar a pensar que talvez esta pregação devia ser só para os líderes das igrejas. Mas não, há aplicações para todos nós aqui. Irmãs e irmãos, eu peço-vos do fundo do coração que orem pela nossa liderança, pelos pastores, por mim, pelo resto do Conselho de Anciãos, para que nós possamos ser fiéis à palavra. Mais do que ter um ministério com grandes números, que tenha um impacto na cidade, no país, que nós sejamos fiéis à palavra. Não orem para que tenhamos um ministério impactante, conhecido ou de sucesso aos olhos dos homens. Orem simplesmente para que constantemente eu e cada um dos meus colegas sejamos fiéis às ordens do Senhor da Igreja. Só isso, nada mais nem nada menos. Orem por isso. John MacArthur usa aqui uma ilustração. Ele diz que nós não somos cozinheiros. Muitas vezes usa-se a ilustração para dizer que os pastores são cozinheiros, em que preparam a refeição, que é a palavra, e depois a entregam. Não. Nós somos empregados de mesa. Qual é a função do empregado de mesa? É não deixar cair o prato, é não fazer com que o prato estrague e levá-lo inteirinho para a mesa do cliente. O cozinheiro quem é? O cozinheiro é Deus. A palavra está pronta. A função do pregador é tentar não estragar aquilo que está aqui e levar à mesa de cada um para se alimentar da palavra. É uma grande responsabilidade. Os pastores vão prestar mais contas do que qualquer outra pessoa. Tanto que Tiago escreveu: meus irmãos, muitos de vós não devem ser mestres, vocês não devem ensinar, sabendo que seremos julgados de forma mais severa. Aqueles que têm responsabilidade de ensinar serão julgados de forma mais rígida. Por isso eu repito, orem por mim, orem por nós, para que nós sejamos fiéis às instruções do Senhor. Que nós não nos importemos com aquilo que os outros querem ouvir ou não querem ouvir. Que nós não nos importemos com o número de pessoas à nossa frente, com a nossa reputação, mas que nos importemos, em primeiro lugar, com a fidelidade à palavra. Os números podem vir depois. Boa reputação poderá vir. Impacto na cidade também pode vir, se Deus quiser. Mas não seja esse o motivo que nos move. Que aquilo que nos mova seja a fidelidade à palavra. Aquilo que os nossos irmãos dos primeiros séculos tiveram, quando ainda no Império Romano a adoração era devida apenas ao imperador. O imperador era o único diante do qual se deveria prostrar, se adorar, se devia fazer ofertas. E os cristãos recusavam-se a fazer isso porque para eles o único Senhor verdadeiro era Deus. Eles pagavam com a sua própria vida. Muitos deles foram alimentar leões nas arenas. Muitos deles foram incendiar as ruas de Roma durante a noite. Foram colocados nos postes e foram incendiados. Porque apenas queriam ser fiéis à palavra. E foram uma igreja de sucesso. E foram cristãos de sucesso. Não aceitem menos do que isso aqui na igreja. Não aceitem menos do que isso aqui. Que nos encorajem a nós e que nos corrijam em amor quando virem que nós não estamos a seguir as instruções do Senhor. Então vimos em primeiro lugar, ordens não são opções. O Senhor é quem dá ordens e nós devemos segui-las. Vamos ver agora a primeira orientação. Foco. O foco. E está no final do versículo 5 e no versículo 6. E diz assim: não ireis aos gentios, nem entrareis em cidades samaritanos, ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, a missão que foi entregue aos 12 não foi uma missão aleatória. Eles tinham um público-alvo, tinham um público específico, tinham um foco. Os apóstolos não iam para onde queriam. Para onde é que eles tinham que ir? Falar aos israelitas. Não eram aos gentios, os gentios são aqueles que não eram judeus, nem aos samaritanos. E Jesus usa aqui novamente a ideia de que os israelitas são como ovelhas
sem pastores. Ou seja, os líderes religiosos dos israelitas estavam a falhar, que eram os fariseus. E nós já vimos isso imensas vezes. A missão, então, dos 12, neste momento, estava restringida aos judeus da Galileia. Agora, a Galileia encontrava-se cercada por regiões gentílicas e pela Samaria. Ainda que mais tarde o Evangelho fosse para ser anunciado a todos sem exceção, no ministério de Jesus, no ministério terreno dele, e no início dos apóstolos, devia ser apenas para os judeus. E nós percebemos isto num diálogo que Jesus tem com uma mulher. Em Mateus 15, 21 a 28, diz assim: partindo dali, Jesus seguiu para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, vindo daquelas redondezas, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, Jesus não respondeu. Os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram e rogaram-lhe: manda-a embora, porque ela vem a gritar atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio, a mulher, e prostrando-se diante dele, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é justo eu tomar o pão dos filhos, ou seja, dos israelitas, e julgá-lo para os cachorrinhos, os gentios. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. Então Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti como queres. E desde aquela hora a sua filha ficou boa. Os gentios não importavam, Jesus não se preocupava com os gentios. Não é isso que está aqui em causa. Tanto que se Jesus não se importasse, não tinha atendido ao pedido desta mulher aqui pela sua filha. E numa passagem que nós estudamos há pouco tempo, há um centurião romano, gentil, que vai ter com Jesus e pede para que o seu servo seja curado. E Jesus vai elogiar a fé desse centurião, dizendo que nunca tinha visto tamanha fé em Israel como aquela. E na sequência desse diálogo, Jesus vai dizer que mais tarde virão tanto do Oriente como do Ocidente pessoas para o Evangelho, ou seja, gentios. No Antigo Testamento nós encontramos também várias passagens que falam que nações de todo o mundo virão adorar ao único Deus verdadeiro. Então, o único Deus também é para os gentios, não é apenas para o povo judeu. Então, porquê que no início eles foram só para os judeus? Porquê? Porque Israel era o povo escolhido de Deus. Era o povo com quem Deus tinha feito uma aliança, a quem foram dadas promessas, a quem foi dada a lei. E o Messias estava profetizado que viria do meio dos judeus. A salvação viria por meio deles. Os apóstolos, eles são judeus. A promessa de bênção para todas as nações foi feita a quem? A Abraão. Abraão era judeu. Era através dele que todos os povos seriam abençoados. O Messias era descendente de um rei judeu. Quem era esse rei? David. Por isso, eles seriam os primeiros a serem chamados, Israel, a serem chamados e a voltarem-se para o Deus que tinham abandonado e a se arrependerem dos seus pecados e a crerem no Messias. Os judeus já conheciam o único Deus verdadeiro. Eles já conheciam as Escrituras. A aliança tinha sido feita com eles. A promessa e as profecias tinham sido dadas a eles. Por isso eles eram as pessoas certas para se dar continuidade ao plano da redenção. Então começa aqui, começa com eles. Tanto que o movimento missionário começa em Jerusalém, no Pentecostes, uma festa que é judaica. E onde estavam judeus vindos de vários lugares do mundo. E depois seriam eles que iriam voltar para as suas terras e iam levar o Evangelho. Mas eles já estavam familiarizados com as Escrituras do Antigo Testamento e com o Deus das Escrituras. Além disso, se os discípulos primeiro fossem ter com os gentios e com os samaritanos, e é importante lembrar, os gentios e os samaritanos eram odiados pelos judeus. Então, se primeiro tivessem a ter com eles e depois fossem aos judeus, os judeus não queriam ouvi-los. Não queriam ouvi-los. Então nós encontramos aqui o foco da missão. O foco da missão eram os judeus. Depois, então, todas as nações. O público-alvo atual da missão, quem é? Todas as nações. Nós encontramos Mateus 28 a dizer isso. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a
todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias, até ao fim dos tempos. Esta foi a missão que foi dada aos 12 e a todos os outros no final do livro. Nós estamos aqui ainda no início do livro, no início para os judeus. No final o foco é para todos. E essa é a missão para cada um dos discípulos. Essa é a missão da Igreja de Jesus Cristo. Fazer discípulos de todas as nações. Esse é o objetivo primário da Igreja. Só assim é que a Igreja glorifica a Deus quando faz discípulos. E o que é que isso envolve? O que é que envolve fazer discípulos? Batismo e ensino. O que é o batismo? O batismo é o símbolo externo de uma realidade interna que já aconteceu. O batismo é o símbolo do compromisso assumido com Cristo. É o início da caminhada. A pessoa, ao batizar-se, ela está a identificar-se publicamente com a morte e ao descer às águas, com a morte, e com a ressurreição, que é o subir das águas de Jesus Cristo. É uma identificação completa com Cristo, que ela já reconheceu o seu pecado e que ela quer agora viver uma nova vida. Ela está a dizer que morreu para ela mesma. Ela está a dizer que se arrependeu dos seus pecados, que nasceu para uma nova vida por meio da fé em Cristo. Ela está a afirmar que ela é cristã. Ela está a afirmar que ela é seguidora de Cristo. Ela está a afirmar publicamente o seu compromisso com Cristo e com todos aqueles que assumiram esse compromisso também, com a Igreja de Cristo. Isto é o batismo. É o primeiro passo, é a iniciação na vida cristã. E depois temos o ensino. E o ensino é o meio pelo qual a palavra é administrada. É o ensino que é usado pelo Espírito Santo para transformar e conduzir os discípulos à maturidade, à conformação com Cristo. Então esta é a missão da Igreja. Chamar pessoas ao arrependimento e ensiná-las para se tornarem discípulos maduros. É só isto. Nada mais. Foi para isso que pastores foram dados à Igreja. Paulo escreveu, e ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela astúcia deles na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Este é o foco. Este é o foco. Por isso é que Deus deu pastores à Igreja, para que cada um possa crescer rumo à maturidade. E Paulo teve que lembrar o foco a Timóteo. Paulo disse, prega a palavra, insiste a tempo e a fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda a paciência e ensino. E faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, ou seja, ensino e evangelismo. Esta é a missão da Igreja. Fazer discípulos implica evangelizar, ou seja, chamar pessoas ao arrependimento e à fé e ensinar. Pessoas com muitos objetivos na vida, geralmente são pessoas que não alcançam nada na vida. Porquê? Porque se dispersam. Dispersam-se em vários objetivos, dispersam as suas forças, as suas energias e nunca conseguem completar nada. Muitas vezes ficam frustradas porque deixam coisas a meio. Porque são tantos objetivos, estão envolvidas em tantas coisas que não conseguem. Não têm um foco, não têm uma direção clara. Dispersam-se. Igrejas têm que ter o foco bem definido. Têm que ter um alvo, um objetivo. O alvo da igreja não é a política. O alvo da igreja não é trabalho social. O alvo da igreja não é entretenimento. O alvo da igreja não é proporcionar à cidade local um espaço de boa moral e princípios para a vida dos seus cidadãos. O alvo da igreja não é aconselhamento psicológico para ajudar pessoas que estão mal consigo mesmas e com as pessoas à sua volta. A missão da igreja é fazer discípulos. Ponto. Pela evangelização e pelo ensino. Esta deve ser a nossa missão. Esta deve ser a missão primária da nossa igreja, da Igreja da Ação Bíblica de Faro. O meu alvo como pastor da igreja é primariamente evangelizar e ensinar, pregar a palavra. Agora, isto pode acontecer de várias formas. A forma principal é o púlpito, é o domingo de manhã, no culto público. Mas depois também é no 1 a 1, nos discipulados, nos aconselhamentos junto de pessoas, dos casais. A pregação da palavra
é o alvo número 1. Esta deve ser a nossa missão. Deve ser a nossa missão. Tudo aquilo que acontece na igreja, todas as atividades organizadas pela igreja devem ter esse propósito. Trabalho com as crianças, trabalho com os jovens, tudo o que fizermos deve ter este alvo. Então, mas e o trabalho social? Jesus não mandou que ajudássemos os necessitados? A igreja de Atos nós não vemos a ajudar as viúvas, por exemplo? As igrejas primitivas não ajudavam? Ajudavam. E nós devemos ajudar os carenciados no nosso meio. Devemos. Mas e então e os projetos sociais que visem situações de carência na nossa cidade, na nossa localidade? Não devemos nos envolver com isso? Os membros da igreja podem e devem se envolver com projetos sociais. Mas a liderança da igreja, os pastores da igreja, devem sempre manter o foco, fazer discípulos. E por vezes vêm-se pastores a envolverem-se com tantos projetos sociais. Alguns desses projetos até trazem discípulos, mas depois não andam a alimentar e a cuidar da igreja como deve de ser. Perdem-se no seu foco. Agora, um pastor pode se envolver com outros ministérios que não o da sua igreja? Pode. Especialmente se visar evangelismo e ensino. Agora, há tantas coisas para se envolver aí fora, e coisas boas, tanto de missões como de ensino. Agora, ele não pode sacrificar o seu principal chamado, que é servir a sua igreja local. Não pode. Nós precisamos constantemente nos lembrar qual é o nosso foco e ajustar as nossas prioridades em torno dele. Tudo o que for feito na nossa igreja tem que ser em torno do foco que é fazer discípulos. Evangelismo e ensino. Nada mais, nada menos. Agora, claro que à medida que se vai ensinando, à medida que se vai expondo o Evangelho, à medida que se vai expondo a palavra, casamentos vão ser moldados. A postura no trabalho dos crentes vai mudar. A postura cívica vai mudar. E o que vai acontecer é que esses discípulos, à medida que vão amadurecendo, vão impactar a sociedade onde vivem. Porque são homens e mulheres que vivem segundo as Escrituras e vão impactar os seus locais de trabalho. Se envolverem na política, vão ser políticos honestos, com medidas corretas, com princípios bíblicos. E isso virá como consequência. Mas para que sejam esses discípulos que podem impactar a sociedade, primeiro eles têm que ser alimentados e trabalhados e amadurecidos no local onde se fazem discípulos, que é a igreja. Vamos ver a segunda orientação. Primeira orientação, um foco. Segunda orientação, uma mensagem clara. E vamos parar nesta orientação. Então os discípulos tinham um foco, não podiam se dispersar por coisas secundárias, e nesse foco eles tinham que ir aos israelitas apenas. Havia uma mensagem clara a se proclamar. Era aquela mensagem, não era outra. Uma mensagem só. Qual é a mensagem? Está no versículo 7. Jesus disse, indo, pregai dizendo, o reino do céu chegou. Esta é a mensagem. O reino do céu chegou. O teor da mensagem dos apóstolos devia ser a proximidade do reino dos céus. Anunciar a chegada do reino. Anunciar que o Messias tinha finalmente chegado. O Messias que estavam à espera tinha chegado. Esta era a mensagem de João Batista. João Batista dizia, arrependei-vos porque o reino do céu chegou. As pessoas deviam se arrepender. Não devia de haver pecado, não havia de haver obstáculos para receberem o Messias que estava por vir. Por isso é que João é chamado daquele que é a voz que clama no deserto. Ele é aquele que veio preparar o caminho. Por isso, como é que ele prepara o caminho? Preparando o coração das pessoas para receberem o Messias. As pessoas deveriam submeter-se e obedecer à lei de Deus. A mensagem de Jesus foi exatamente a mesma. Jesus começou a pregar dizendo, arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. E esta é a mensagem que os apóstolos também deveriam pregar. No Evangelho de Marcos, na passagem paralela, é-nos relatado o conteúdo da pregação dos apóstolos. Pregaram ao povo que se arrependesse. Pregar a proximidade do reino implicava em pregar a necessidade de arrependimento para se poder receber o reino. Então, proclamar o reino tinha 3 vertentes. Tinha a primeira vertente, que era a do arrependimento, a da conversão, a de se voltar das suas vidas para o reino, para receber o Messias. A segunda componente é de viver segundo os parâmetros, segundo os requisitos do reino.
E a terceira componente era viver na expectativa da consumação do reino. E a consumação do reino vai se dar quando Jesus voltar. Agora os judeus estavam nesta altura à espera que Jesus fosse instaurar logo o reino físico ali. Expulsasse os romanos dali para fora e então instaurasse o reino. Mas Jesus ia instaurar o reino de forma espiritual e depois vai consumá-lo quando voltares de forma física. Então o foco da igreja deve ser um e a mensagem da igreja tem que ser clara e uma só também. E foi isso que a Reforma Protestante há 500 anos atrás veio trazer. Veio despertar aquilo que estava adormecido. A igreja tinha-se perdido. A igreja tinha-se perdido no seu foco porque deixou de seguir as orientações de Jesus. E a Reforma Protestante veio trazer novamente uma verdade que tinha que ser despertada, que é que está em Romanos 3. A justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Esta é a mensagem. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que Ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Esta é a mensagem a ser proclamada. A mensagem deve ser clara para quem a ouve. Pedro, em Atos, proclamou a necessidade do arrependimento. A necessidade de se crer na salvação no nome de Jesus. Essa era a mensagem de Pedro. Essa era a mensagem de Paulo. Paulo ia às sinagogas, pregava primeiro aos judeus, depois ia aos gentios e pregava exatamente a mesma coisa. Foi essa a mensagem que os apóstolos levaram. Foi essa a mensagem pela qual eles deram a vida. Foi essa a mensagem que mudou o mundo. É essa a mensagem que tem mudado a vida de milhões e milhões de pessoas. Foi essa a mensagem que mudou a civilização ocidental. Então não há necessidade de se inventar uma mensagem nova. Esta é a única mensagem que pode transformar o mundo. E as Escrituras são a base dessa mensagem. A mensagem é clara quando a palavra é pregada de forma fiel. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra. É esta a mensagem que tem o poder de mudar as pessoas, de levá-las a se converterem, de se voltarem para Deus. Porquê? Está escrito aí na parede. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a palavra que é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Mas é a palavra que é usada para a santificação dos discípulos. Jesus orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então só há uma mensagem que tem o poder de levar o homem a Deus, que tem o poder de dar a salvação ao homem e que tem o poder de transformar esse homem na conformação de Jesus Cristo. É a mensagem do Evangelho contida nas Escrituras. Por isso, a única coisa que deve ser proclamada, a única coisa que deve ser ensinada e exposta nas igrejas pelos pastores é a palavra, só as Escrituras. E este foi um dos lemas, um dos 5 lemas da Reforma Protestante. E quando for outubro e novembro, vamos dedicar muita atenção à Reforma Protestante. Os 5 lemas: só a Escritura, só as Escrituras, só a graça, só os Cristos, só Cristo, só a fides, só a fé, só lhe deu a glória, só a Deus a glória. Só a Escritura é onde tudo começa. Tudo tem que ser baseado nas Escrituras. E porquê? Porquê é que eles trouxeram isto à tona? Porque a igreja tinha-se desviado das Escrituras. Tinha-se desviado das Escrituras. E então o que os reformadores disseram foi: temos que voltar aqui. Se queremos ter uma igreja como deve de ser, temos que voltar à palavra. A Reforma Protestante percebeu que a mensagem tinha que ser uma só e baseada na palavra. É por isso que a nossa igreja local, a nossa igreja, deve ser saturada da palavra. Saturada, cheia da palavra, em todos os ministérios, todo o ensino, toda a mensagem que é transmitida deve ser clara, deve ser baseada no Evangelho de Jesus Cristo, nos fundamentos deixados pelos apóstolos. Franklin Ferreira, um teólogo, um pastor, que tem vários livros, temos alguns deles aí,
Ele lançou recentemente um livro, Pilares da Reforma, e ele escreveu o seguinte, prestem atenção, diz assim: independentemente da atividade a ser desenvolvida, se queremos honrar a Reforma Protestante e ser de facto evangélicos, é a Bíblia que tem de ser colocada diante das pessoas. Eu fico maravilhado ao ver domingo após domingo pessoas se aproximando da igreja. E porquê é que elas vêm? É para serem entretidas? Duvido muito. Há entretenimento muito melhor do que ficar 2 horas dentro do templo, muitas vezes sem ar-condicionado, sem conforto, etc. Eu tenho a firme convicção de que as pessoas vêm porque elas têm a esperança de, mesmo tateando, ouvir de Deus para elas. Ele continua e diz, e aí entra a preocupação com o sermão. O verdadeiro sermão consiste na exposição do texto bíblico. E não podemos pedir mais, mas também não podemos esperar menos dos nossos obreiros e pastores. Nós não queremos ouvir as suas histórias engraçadas. Não queremos ouvir a última manchete do jornal, ou como é que a Bíblia pode responder à manchete do jornal. Nós não queremos apenas ouvir testemunhos, mas sim a exposição fiel do texto sagrado. Quando o pregador entende isso, ele para de usar ilustrações engraçadas ou bonitinhas no começo do sermão para quebrar o gelo ou para chamar a atenção das pessoas. Quando muito, ele fará uma repetição do sermão pregado no domingo anterior ou oferecerá uma visão panorâmica do contexto da passagem, para então ir a ela diretamente sem demoras. Ele continua e diz, domingo após domingo, as pessoas reúnem-se porque querem ouvir a voz de Deus. E o pregador não é a voz de Deus, a Escritura sim. O pregador é no máximo um instrumento. Aquele que honra essa função fala menos de si e deixa a palavra falar às pessoas. Claro que as suas características, a sua personalidade, o seu temperamento não são ignorados, mas o seu alvo é que Deus fale por meio da Escritura no poder do Espírito Santo. Os sermões então precisam ser expositivos e o tempo que um pregador passa no púlpito não deve ser usado para brincar ou para entreter. Como dissemos, há coisa muito melhor para fazer se o nosso desejo for entretenimento. Podemos estar na praia. Deus escolheu a palavra como um dos meios para vir até nós. E isso conspira contra a modernidade altamente dependente da tecnologia. É muito difícil ter de competir com a enxurrada de imagens presentes em nossa cultura. Mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, resolveu destacar a exposição da sua palavra como meio de vida para nós. Então, irmãos, nós não somos chamados a entreter. Pregação não é entretenimento, culto não é entretenimento, culto não é show, culto não é espetáculo com luzes e com fumos. Culto não são palestras motivacionais com frases clichês para aumentar a autoestima das pessoas. Cultos não são momentos para se darem as opiniões pessoais. Nós não somos chamados a pregar aquilo que as pessoas querem ouvir ou a deixar de pregar aquilo que as pessoas não querem ouvir. Nós não somos chamados a pregar as nossas experiências pessoais do nosso dia-a-dia. Não, nós somos chamados unicamente a proclamar de forma clara as Escrituras. Nada mais, nem nada menos. A palavra. Nós somos o garçom que deve levar o prato da copa para a mesa. Nada mais. O cozinheiro que é Deus preparou tudo. Os condimentos estão todos lá. O Espírito Santo está na sua palavra para alimentar cada um. O pregador é um servo que tenta não atrapalhar, não estragar tudo. E há tantas igrejas em que isso não acontece, em que se atrapalha tudo, em que o pregador é o centro da atenção, em que o culto é um espetáculo que anda em torno de tudo, menos das Escrituras. A preocupação de cada pessoa que tem responsabilidade de ensino. E não é só aqui no púlpito, é com as crianças, é com os jovens, é com as senhoras, é onde houver ensino. Deve ser transmitir a palavra de forma clara e fiel. O pregador deve pegar na passagem, explicar a passagem, tirar os ensinos da passagem e aplicar a passagem. Nada mais, nada menos. Isto é pregação expositiva. E todos os sermões têm que ter Cristo presentes. A mensagem do Evangelho tem que estar presente em todas as pregações. Todas. Seja a pregação em Números, seja em Ageu, seja em Judas, seja onde for, porque Cristo é o centro das Escrituras. Tudo no Antigo Testamento aponta para Cristo.
E todo o Novo Testamento fala de Cristo. A mensagem do Evangelho tem que estar sempre. Sempre tem que ser proclamado que o homem é pecador, que Deus se fez homem e veio pagar pelos pecados do homem e que quem se arrepender e crer na cruz será salvo. Isto tem que ser sempre anunciado. Esta é a mensagem que anunciamos. Então eu pergunto nesta manhã, será que tu crês nesta mensagem? Será que tu crês que Jesus é Deus e morreu para pagar pelos teus pecados? Arrepende dos teus pecados nesta manhã. Reconhece que és pecador, que não tens vivido para Deus. Reconhece que não tens como pagar e como satisfazer esta justiça de Deus. E olha para Cristo como aquele que satisfez a justiça de Deus, como nós cantamos. Olha para Ele e encontra a salvação. Irmãos e irmãs, orem para que o nosso ensino na igreja seja sempre baseado na palavra e cada vez mais baseado, que cada pregador que sobe aqui possa ser fiel à palavra, possa ser usado pelo Espírito Santo. É isto que se quer numa igreja que seja fiel. Não aceitem mais do que a pregação do Evangelho. E se algum dia nós, daqueles que pregarmos outra coisa além do Evangelho, ponham-nos daqui para fora. Isso foi o que Paulo disse numa das suas cartas. E é isso que nós dizemos também. E se algum dia algum de vocês mudar-se desta cidade ou desta igreja e tiverem que procurar uma igreja, procurem uma igreja cuja preocupação da liderança seja ser fiel às instruções de Deus. Não se importa com o que as pessoas pensam, com o que a cultura pensa, nada disso. Seja fiel às instruções de Deus. Uma igreja cujo foco seja fazer discípulos por meio do evangelismo e do ensino. E uma igreja cuja mensagem seja o Evangelho, baseado apenas nas Escrituras. Assim é que é uma igreja fiel. Orem para que nós sejamos essa igreja. Lutem para que nós sejamos essa igreja. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Senhor, é fácil a igreja se desviar. Tanto que nós encontramos imensas igrejas que, à luz da Tua palavra, estão tão fora daquilo que Tu pedes. E são vergonha para nós que nos intitulamos de cristãos. Porque nós vemos o mau testemunho que dão junto das pessoas. Nós vemos como a igreja facilmente se desviou lá atrás, como foi necessário uma reforma. Nós vemos como as próprias igrejas, a quem foram escritas algumas das epístolas, como Efésios, se estava a desviar e teve que ser escrita uma carta por João no livro do Apocalipse. Uma igreja que teve lá Timóteo. Senhor, é tão fácil nós nos perdermos. É tão fácil nós permitirmos que o orgulho, que aquilo que as pessoas querem ouvir, aquilo que atrai, aquilo que enche, dite aquilo que nós pregamos e o nosso foco. Tem misericórdia de nós e não permitas que nos percamos. E, Senhor, que nós afinemos cada vez mais. Que nós, como igreja, aqui, sejamos uma igreja fiel só às Tuas instruções. Não a nenhum homem, não à cultura, não há nada, mas só a Ti. Tu és o nosso general, Tu és o nosso comandante. Queremos te seguir a Ti. E que o nosso foco seja fazer discípulos. Que o foco de cada um, não só de nós pastores, mas de cada um que está aqui, que é Teu discípulo, seja chamar os seus amigos, os seus colegas ao arrependimento. E ajuda-nos depois a edificar esses discípulos. E a prepará-los para então irem para a sociedade e serem uns bons trabalhadores, serem bons cidadãos, serem bons políticos que vão e revolucionam esta cidade e este país, Senhor. Mas a nossa prioridade aqui seja fazer discípulos. Abençoa-nos nesta tarefa, Pai, com uma mensagem fiel às Escrituras. No nome de Jesus. Amém.